Muito grande estar aqui. Alegria imensa poder estar diante do Senhor Deus, na presença dEle, receber a palavra dEle, poder louvá-lo, poder dizer a Ele: recebe meu louvor, porque Ele só faz isso pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Que nessa noite o seu coração, ele esteja acelerado um pouco mais por essa presença. Que nessa noite você queira mais do Senhor, você queira mais da presença dEle. Que essa palavra não chegue apenas nas suas orelhas, mas que ela passe por isso e chegue ao seu coração. Que ache morada, que não seja aquela semente que caia entre os pedregais, entre os espinhos, mas que haja uma terra boa aí no seu coração, para que a palavra possa frutificar. Amém? Você pode se assentar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E mais uma vez, eu quero falar-lhes sobre o tema, dando ouvidos a espíritos enganadores. Já ministramos isso, primeira parte, e naquela oportunidade não foi possível, nem seria, nós esgotarmos o assunto, e tenho certeza de que hoje também isso também acontecerá. Nós não esgotaremos o assunto, porque dali para cá, da minha cadeira para cá, um outro texto já me ocorreu. Dali para cá, um outro texto já me ocorreu. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu quero usar a mesma ilustração que eu usei a última vez que nós conversamos sobre isso, já tem quase um mês, tem um pouco mais de um mês. A ilustração era a seguinte: o que você faria? Como você reagiria? Olhe para mim, por gentileza. Se alguém chegasse até você num ônibus, num trem, em uma condução, no mercado, na fila de um banco, se alguém chegasse para você, colocasse a mão sobre a sua cabeça, ou olhasse em sua direção e dissesse: meu servo, minha serva, assim diz o Senhor, e começasse a falar alguma coisa para você, sério, o que você faria? Se de repente alguém viesse para você e dissesse assim: meu servo, minha serva, assim diz o Senhor, e pá, reticências, começasse a falar alguma coisa, dizendo de Deus para você, como você reagiria? O que você faria? Por isso esse tema, dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque é bem possível que essas coisas aconteçam desse jeito. Eu já fui ao extremo. Eu já usei uma ilustração extremada. Mas isso pode acontecer de maneira sorrateira, de maneira sinuosa, camuflada. Às vezes te dando um abraço, naquela hora de fragilidade, naquela hora de dificuldade. Eu usei uma ilustração extremada, porque isso é extremo. Alguém chegar para você, como já aconteceu comigo, não uma nem duas vezes, mas várias vezes, em nome de Deus, em nome de Jesus, falar uma mensagem. E eu mostrei aqui alguns exemplos da outra vez, de dois homens, não deu para dar o terceiro, de dois homens, duas crianças, que reagiram de uma maneira sábia, de uma maneira impressionante. Eu devo destacar de novo esses dois exemplos, mas a princípio, abra sua Bíblia, em Mateus no capítulo 7, em Mateus capítulo 7, Mateus no capítulo 7, dando ouvidos a espíritos enganadores, lembrando que espíritos é a palavra pneuma, traduzindo, quer dizer sopro, vento, mas a Escritura traz uma significação melhor ainda. Ela chama espírito de palavra, coisas ditas. Se for de Deus, espírito da parte de Deus, palavras de Deus. Se for humano, espírito maligno. Se for mundano, espírito maligno. Mas é sempre um sopro, uma fala, um discurso. E cuidado com os politicamente corretos. Porque talvez você tenha lido A Arte da Guerra,
E quem segue a arte da guerra não é cristão. Porque a priori a arte da guerra é assim, olha, tem o seu amigo perto de você e o seu inimigo mais perto ainda. Isso aí é a arte da guerra. Cuidado com os politicamente corretos, com as politicamente corretas, com em nome de uma amizade, em nome de um tempo, em nome de uma história. Porque é dessa maneira que o inimigo se manifesta. É dessa maneira que o inimigo se manifesta. Então tenha os seus ouvidos abertos e marcados pelo sangue de Jesus agora. Tenha os seus ouvidos marcados. Como está você com o seu irmão, com a sua irmã? Não, olhe para mim, por gentileza. Como é que você está com o seu irmão, com a sua irmã? Você tem raiva de alguém? Está com ódio de alguém? Será que não foi uma voz maldita? Você não fala com pessoas? Não conversa com pessoas? Será que é isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Mateus capítulo 7, diz assim esse texto, versículo de número 15. Mateus 7, versículo 15. Jesus dizendo, palavras de Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ei, olhe para mim. Falso profeta não vem sujo, mal cheiroso, maltrapilho. Falsos profetas, falsos ministradores, falsos pregadores, que sempre tem por objetivo, sempre tem por intenção encobrir algum pecado. Sempre encobrir algum pecado. Pecado não é para ser encoberto. Tem perdão para todos, mas pecado é para ser confessado. Amém, irmãos? Pecado a gente confessa, a gente não encobre, a gente fala. Tem perdão ou não tem perdão? Me diga sim ou não. Sempre tem perdão, sempre, sempre, sempre. Mas existem alguns que não querem que tenha perdão. Existem alguns que não querem saber de perdão. Querem ver a corda no pescoço do outro. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Nesses dias de falso evangelho, gente, estamos em dias de evangelho corrompido. Estamos em dias de evangelhos corrompidos. E você pensa que isso é novo, irmãos? Na faculdade tem uma matéria chamada Seitas e Heresias. Seitas e heresias. Se você tiver curiosidade, medite sobre esse tema, leia sobre esse tema. Você vai ficar, meu Deus, eu achava que isso é novo. Que novo, irmãos. É mais velho do que andar para frente. Tem heresias que surgem no meio da igreja e você não sabe, porque você prefere pesquisar outras coisas do que conhecer o evangelho de Jesus. Esse evangelho desse jeito assim, olha, historicamente falando, está aqui há 2000 anos. Tem muita história, irmãos, que vocês não sabem. Como é que você pensa que nasce a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, os mormons? Você acha que o cara, ele vem assim, com a boa intenção? Ou melhor, com a má intenção? A intenção é a melhor possível. Mas quem falou para ele? Sabia que para o Smith apareceu um anjo para ele? E mandou ele escrever um outro evangelho. Só que isso já tem séculos. Isso ainda é novo ainda. Como é que você pensa que nascem os testemunhos de Jeová? Como é que você pensa que nasce? Os Krishnas. Como é que você acha que aparecem essas coisas? Não é de agora, meu irmão. Não é no século XIX, do século XVIII, isso é lá do começo. Só que nós chegamos em um tempo, meu irmão, que eu gostaria de abrir os seus olhos. Nós estamos chegando em um tempo que o Lutero hoje vai falar: o que eu fiz? O que eu fiz? O Lutero que trouxe a independência do romanismo, porque antigamente no romanismo você levava uma prenda para ganhar uma bênção dos deuses, ou de Deus, porque nós evoluímos, a nossa cabeça é a mesma. Antigamente os seres humanos, os indígenas no Brasil, eles levavam uma prenda para aplacar a ira dos deuses, das entidades, as entidades da floresta, a entidade das cavernas.
as entidades da cachoeira. Então os indígenas no Brasil, os africanos na África, eles levavam uma prenda para aplacar a ira de alguma entidade. Na Europa, na velha Europa, eles levavam prendas, ofertas para os santos católicos. Levavam um monte de prenda para aplacar, para ver se Deus ficava feliz com a gente. E hoje que nós temos pessoas levando toalha, travesseiro, lençol, água. Você pensa que isso é novo? Apenas mudou. Hoje são os evangélicos que fazem isso, dando ouvidos a espíritos enganadores, a falsos profetas. É preciso que despertemos, é preciso que acordemos, é preciso que você acorde, que você desperta, porque nós crescemos, mas a cabeça é a mesma. Ainda queremos aplacar Deus. Será que se eu der um dízimo bem dado, o Senhor fica feliz comigo e me dá algo em troco? Para com isso. Esse não é o Evangelho, esse não é a Escritura. Estamos equivocados. Às vezes dentro da sua própria casa, dentro do próprio lar. Às vezes seu pai, sua mãe, a esposa, o esposo falando coisas para você, e aí não há libertação. O que aconteceu? Hoje em dia houve uma migração. As pessoas antigamente iam para a religião católica, e hoje as pessoas estão indo para a religião evangélica. E nenhuma coisa nem outra está na Escritura. Nenhuma coisa nem outra está na Bíblia. Não houve conversão, gente. Houve migração. Deixou de ser X religioso para ser Y religioso. Só mudou de religião. Porque a religião evangélica, ela é mais divertida. A gente pula, a gente dança, a gente grita. A gente tem coreografia, lá não tem. É mais divertido vir aqui. Mas não houve conversão. Só que a coisa está ficando pior. Está ficando pior, tem um monte de gente indo para o inferno dentro das igrejas. Indo para o inferno. Estando dentro da igreja 1, 2, 3, 4, como eu falei no começo. Como na abertura desse culto nós falamos. Não é você que se salva. Você tem que ser salvo. Você não se salva. Não é coisa sua. Não pense que é vir para a igreja, levantar a mão e batizar nas águas. Se de alguma maneira, se de alguma forma eu frisei isso em você, eu te peço perdão. Se de alguma forma eu te ensinei isso pela força do discurso, te peço perdão. Porque salvação não se dá quando você levanta a sua mãozinha e desce nas águas do batismo. Não é assim que se dá salvação, meu irmão. Nunca foi. Não é o batismo que te salva. É o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. Depois disso é que a gente batiza você. Quem crer e for batizado no Espírito Santo, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no Espírito Santo. Então aqueles que foram batizados no Espírito Santo, como é que eu vou negar as águas? Foi isso que o Pedro disse. Não foi isso que o Pedro falou no capítulo 15 de Atos? Quando o Pedro foi prestar um relatório no capítulo 15 de Atos, ele foi dar um relatório para a igreja de Jerusalém, dizendo que ele tinha batizado um monte de gentil, um monte de estrangeiro, ele tinha batizado. Então os líderes, os apóstolos ficaram nervosos com Pedro, e disse: Pedro, como é que você batizou um gentil? Como é que você batizou um estrangeiro, Pedro? O Pedro falou assim: irmãos, o Espírito Santo batizou eles. Como é que eu não ia batizar o cara? Irmãos, o próprio Espírito de Deus batizou eles. Eles ficaram cheios do Espírito como nós ficamos. Como é que eu ia negar a água para eles? Como é que eu ia negar a água? Então não pense que levantar a mãozinha, levantar a mão é uma questão metodológica. Quando eu falo no fim do culto, ou quem quer entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão, vem aqui à frente, entrega a sua vida para Jesus. É algo metodológico. Agora, aquilo tem que acontecer dentro de você. Dentro de você. Você não se salva, nunca se salvou. Esse foi o eixo da reforma protestante. Esse foi o eixo da reforma. Eu não me salvo, eu sou salvo por alguém. Alguém me salva. Então,
Cuidado com os falsos profetas, o falso evangelho, o evangelho das prendas, que você dá algo para receber algo. Isso não é Jesus, isso não é Cristo, isso não é salvação, nunca foi. Eu nunca acharia que eu precisaria voltar a pregar um evangelho assim, tão infantil. Eu achava que eu não precisava mais fazer isso. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia com o coração aberto. Se não entender, pega numa linguagem mais apropriada para você. Mas leia a sua Bíblia, principalmente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a explicação do Antigo. Leiamos o texto de novo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Roubar aqui não pensa apenas no seu dinheiro, pensa na sua salvação. Pensa na salvação, naquilo que entra nos seus ouvidos, desce para o seu coração. Porque você se lembra o que Jesus disse na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu entre os espinhos, entre os pedregais, e outra parte da semente caiu em boa terra. E uma delas fala que veio o diabo e comeu a semente. Veio as aves do céu, que representa o diabo, e comeu as aves do céu. Outra vez ele fala assim: a semente caiu entre os pedregais, mas não tinha raiz profunda, e os prazeres do mundo, o dia a dia, sufocou aquela semente e ela morreu. Às vezes o próprio diabo tira a semente de você. Outras vezes os prazeres do mundo, as coisas aparentes, sufocam, e você vai se esvaindo, vai se oprimindo, vai perdendo o ar. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles não vêm com cara de falso profeta. Eles não vêm assim. Como foi que Jesus identificou, presta atenção aqui, como foi que Jesus identificou Satanás na vida do Pedro? Como foi que Jesus identificou o Satanás na vida do Pedro, discípulo dele? Quem está me ouvindo ainda? Presta bem atenção agora, que isso aqui é muito sério. Porque o que você acha, o que nós achamos? Que o inimigo, o diabo, ele quer trazer perdição, morte. O diabo quer trazer salvação. Pastor, isso é heresia. Como foi que o Senhor Jesus identificou Satanás na vida do Pedro? Quer ler comigo? Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. Como foi que o Senhor Jesus identificou o Satanás na vida do Pedrão? Do Pedrão. Capítulo 16, versículo de número 21. Amém? Acharam? Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. E o quê? E o quê? Diga mais alto para mim. Mais alto para mim, por favor. Padecer ou sofrer, não é isso? Em uma versão padecer, em outra sofrer. E sofrer. Foi Jesus que disse isso ou não? Foi ou não foi? Diga para mim bem alto sim ou não, irmãos. Foi Jesus que disse: eu vou para Jerusalém sofrer, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas. Eu vou ser morto.
eu vou ser o quê, gente? Morto. Então vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro, verso 22, o Pedrão aí. E Pedro, tomando-o de parte, chamando-o à parte. Vem aqui, Jesus, vou ter um particular com o Senhor. Vem aqui, vamos conversar aqui à parte. Que isso que o Senhor está falando, olha o Pedrão. Isso que o Senhor está falando não é bom, não. Isso que o Senhor, eu preciso corrigir o Senhor, viu, Jesus? Vou te dar uma correção. O Pedro corrigindo Jesus, olha que legal, hein? Vem cá, eu não vou falar mais. Ó, Jesus, e o Pedro ainda é um cara ético, né? Ele não quer envergonhar Jesus. Chega aí, cola aí, Jesus, o papo é o seguinte, ó. Vou falar longe deles para não escandalizar. Vou falar longe dele. Chamou Jesus para um particular. A pergunta que eu fiz é: como foi que Jesus identificou Satanás na vida do Pedro? Eu propus para vocês, a minha tese é a seguinte: o diabo quer salvar, se safar, fazer alguma coisa aparentemente boa, alguma coisa aparentemente bela, guarda o aparentemente. Então vem cá, chega aí, cola aí, chega aí, Jesus, vamos ver qual é, vem cá um pouquinho, tomando-o à parte, começou o quê? Diga para mim o verbo aí, começou a repreendê-lo. Irmãos, era Jesus. Irmão, não tem coragem. Eu não tenho essa coragem do Pedro. Mas não era o Pedro, era o diabo, né, irmãos? Começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, olha isso daqui, olha que coisa linda, quase que romântica, quase que eu choro. Olha o que ele diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, tem dó do Senhor, tem dó do Senhor, de modo nenhum te sucederá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem? Olhou para o Pedro e disse: para quem? Satanás. Como foi que Satanás foi identificado? Olha para mim, irmãos. Se não foi salvar, safar, ajudar, de modo nenhum isso vai acontecer com o Senhor, Jesus. Não vai acontecer com o Senhor isso não. Que é isso? Tem dó do Senhor? Eu tenho dó do Senhor, de maneira nenhuma. Na mesma hora, meu irmão, Jesus identificou Satanás. Quando ele falou isso: olha, tem compaixão de ti, não vai ser assim não, para com isso, deixa disso, para com isso, vamos conversar aqui, tem dó do Senhor. Gente, olha o que o diabo queria. Por que o pastor está falando isso, meus irmãos? Porque há muitas promessas religiosas por aí, irmãos. Há muita gente disfarçada de ovelhas, e que chega até você te abraçando, te beijando, e dizendo: olha que injustiça fizeram comigo. Olha só, na minha igreja você ganha mais. Nossa, se fosse na minha igreja você ganha. Na minha igreja sai ganhando. Um dia um dois pastores, chegou para mim um dia, dessas igrejas também é doido, porque tem umas igrejas doidas, não tem? Tem umas igrejas doidas por aí. Dois pastores chegou para mim, conversando, conversa vai, conversa vem, quantos membros tem a sua igreja? Eu falei: um pouco mais de 500. Ah, é? Quantos é arrecado? Eu falei: em torno de 25 mil, não sei o que, não sei o que. Quê? 25 mil? 25 mil? Sabe o que ele me disse? Se eu tivesse a oportunidade de entrar lá, eu arrecadaria numa só pregação 100 mil reais. É, bonitão. Você não sabe fazer as coisas. Para mim isso foi um elogio, né, irmãos? Vocês me conhecem de anos, né, irmãos? Para mim isso foi o maior elogio do mundo, né? Eu cheguei em casa lindinha, eu sou o cara. Eu me senti o cara. Ele achava que estava me xingando. Falei: meu Deus, eu estou bem mesmo, devo estar bem mesmo. E não foi uma vez só que isso aconteceu, irmãos. Isso foi uma recente agora. Porque tem coisas estranhas, tá cheirando mal. Despertem, acordem. Despertem. Cuidado. Como foi que Jesus identificou?
pela proposta. Salva-te a ti mesmo. Para com isso. De maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. De maneira nenhuma isso vai suceder. Então Jesus na mesma hora identificou Satanás. Sai dele, Satanás. Olha lá, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Os homens estão atrás de se salvar. Os homens estão atrás de se dar bem. Os homens estão atrás das coisas boas da vida. As coisas de Deus não são assim, irmãos. Não. Está escrito: quem amar a sua vida vai acontecer o quê? Perdê-la-á. Então qual é o nosso objetivo? Perder. Opa, pastor, aí eu não volto mais nessa igreja. Bye bye, so long, farewell. Porque eu vim aqui para ganhar uma bênção, pastor. Pois é, e eu estou aqui para falar que você é a bênção. Você é a bênção. Deus disse para Abraão: Abraão, seja uma bênção, Abraão. Sê tu uma bênção. Cristão verdadeiro, meu irmão, é abençoado sim, mas não corre atrás de bênção. Porque o cristão verdadeiro, ele é a própria bênção. Ele é o abençoador. Aonde você colocar a sua mão, está abençoado, meu irmão. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, meu irmão. Você é a bênção. Mas se você quer uma bênção, vai para outro lugar. Vai para outro lugar. É assim que nós pregamos aqui. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Esse é o evangelho. Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, ganhá-la. Então nosso alvo é perder. Eu quero me perder. Eu gosto daquela canção nossa aqui, me perder na adoração. É que nós precisamos corrigir em algumas cabeças a palavra adoração. Nós precisamos corrigir em algumas mentes a palavra adoração. Quando eu falo assim, ou quando você fala na sua célula, vamos adorar o Senhor, o que o cara faz? Pega o violão. Não é assim? Então agora vamos adorar. Aí o cara pega o violão, o derbão pega a meia percussão dele ali. Os irmãos dos microfones se aproximam. Então hoje em dia a adoração é cantar. É também. Mas não é só isso, isso é muito pouco. A adoração na Bíblia é pedir perdão. Adoração é se render. É se perder em Deus. É falar: não sou nada, nada sou, não tenho nada, nada tenho. Adoração é pedir perdão. É isso que é adoração. Como é que você sabe disso? João 4. Quando aquela mulher disse: vocês falam que deve adorar em Jerusalém. Nós falamos que é aqui no Monte Gerizim. Onde é que adora, lá ou aqui? E o que era aquilo? Ir a Jerusalém levando um animalzinho. Levando um animalzinho para o perdão de pecados. Então adorar em Jerusalém ou em Gerazim era pedir perdão, simples assim. Mas nós, a igreja moderna, nós fomos substituindo a adoração por cantação, cantoria, que é muito bom, né, irmãos? Eu quero cantar mais daqui a pouco. É bom cantar, mas não é só isso. Quem amar a sua vida, quem desejar ganhar na vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida pelo evangelho, achá-la-á. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Quando alguém começa a falar: você vai se dar bem, você vai ganhar, vai ficar grandão, não sei o que, não sei o que. Não é verdadeiro evangelho. Eu também não estou propondo sofrimento. Não, fique em paz, irmãozão. Não estou propondo que você seja um pobre de marré. Não é isso não, irmão. Estou propondo que você se renda, que você se entregue. Mas tem outro lugar também. Quem lembra da tentação de Jesus? Quando ele foi tentado, quem lembra desse texto? Lembra da tentação de Jesus? Aí mesmo em Mateus, no capítulo 4. Aí em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo, depois nós voltamos para Mateus capítulo 8 de novo. Mateus capítulo 4. Lembra da tentação de Jesus? Quando ele foi para o monte do jejum? Lembra disso? Olha só, capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, quem foi?
O tentador, quem é esse cara aí? O diabo, Satanás. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em... Oh, que diabinho bom, hein? Oh, meu Deus, que diabinho bom. Que capetinha mais da hora. Está preocupado com a fominha de Jesus. 40 dias lá, meu irmão, na Berlinda, está com fome, cuidadinho. O diabo chega lá. Está com fome? Você está com fome. Ah, eu tenho uma boa ideia para o senhor. A ideia minha é muito boa. Fala o seguinte, ó. Eu sei bem do seu poder, conheço muito bem. Fala o seguinte, olha. Você tem poder, mas eu sou criativo. Olha como eu sou criativo. Pega essas pedras, transforma essas pedras em pães e coma. Olha que diabinho bom. Olha que capetinha mais da hora. Aí alguém pega no YouTube, né? Corta essa parte e fala que o pastor falou que o diabo é bom, né? Pensou isso? Pensou que legal? Olha só. O que ele está propondo, irmãos? Jesus se safar. Jesus se dá bem. É a proposta dele. Olha lá. Versículo 5. Então o diabo, verso 5, então o diabo o levou à cidade, levou à igreja. Olha só, que diabo mais da hora. Levou Jesus para a igreja. Ou não levou? Eu estou falando alguma asneira aqui. Olha, 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, está na palavra, os seus anjos vão te segurar, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, os teus anjos te susterão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Ó, eita diabo que conhece a Bíblia, hein? E isso está escrito mesmo. Isso está escrito mesmo. Isso que o diabo disse está escrito. Irmãos, o diabo quer salvar. Ó, o senhor pula aqui de cima. O senhor não quer ficar famoso mesmo? O senhor não veio aqui para ser conhecido por todos? O senhor pula de cima. Quando o senhor pular, lá embaixo está cheio de gente. Estava mesmo. De dia o templo é cheio, até hoje. Até hoje, nem é isso aqui mais, é o templo já, é cheio. O senhor pula, a multidão vai ver. Quando a multidão vê, o senhor chama os anjos em HD. Full HD. Ó, o 3D. Pensou? Aquelas cores vivas. Imagina o melhor diretor de Hollywood editando, fazendo aquilo, e lá em cima, igual um super-homem, vai pular, lá embaixo a multidão vendo, o senhor pula, na hora, pá, vem uma par de anjo, anjão assim, anjão, aquele dos musculões, assim, ó, saradões, eles vêm, pá, e te segura, na mesma hora, todo mundo vai se ajoelhar. Ó, que intenção, o senhor quer ser conhecido, eu vou dar uma força para o senhor pula, os anjos vêm, o Senhor glorificado, acabou a história, pronto. Está vendo, irmão? Pastor, e aí, pastor? Eu não estou entendendo, pastor, o que você está falando. Eu estou dizendo o seguinte: como é que você detecta uma coisa e outra, irmão? Vocês viram aqui que o diabo, que os falsos profetas, sempre coloca Deus no fim. Vocês estão percebendo ou não? O Senhor faz isso, Jesus, e aí no fim, o Senhor caminha assim, e no fim, é assim que você detecta um espírito maligno, meu irmão. Um espírito enganador, um falso profeta. Ele tem o fim, a salvação sempre está no fim. Em Deus a salvação não está no fim. A salvação começa com Deus, continua com Deus, irmãos. É uma caminhada. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não sou o fim do caminho, eu sou o caminho. É uma vida vivida, é um dia a dia com Deus.
Irmãos, pensa comigo, irmãos. Se Deus quisesse apenas salvar pessoas, só salvar e levar para o céu, o que Deus faria? O que Deus faria, irmãos? Presta atenção aqui. Ele tocaria um trombetão aí nos ares. Ele viria, imagina só, o céu começando a se mover. Aí você olha, aí tem um redemoinho de nuvem. Pá, pá. Aí um anjo, uns anjão, pá, pá. O anjo, né, pá, todo mundo, e tocando trombeta. Hã? Aí uma voz, daquelas vozes hollywoodianas, aquelas vozes magníficas, aparece assim, ó, o que falar sim primeiro vem para o céu. Ah, meu irmão, fácil salvar a gente, todo mundo ia correr para ele. Quem não ia correr para isso? Quem falar sim primeiro vai ser salvo. Aí tudo, e sim! Bom, quem ficou por último lascou, perdeu. Irmãos, o alvo de Deus, meu irmão, é caminhar conosco, é conviver conosco. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse ou não disse isso? Ele disse: ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, é venha ao Pai, senão por mim. O Filipe disse: mostra-nos o Pai, mostra para nós o Pai, e tá bom. Jesus disse: o que foi, Filipe? Mostra para nós o Pai, mostra o Pai para a gente, que aí já resolveu tudo. Ô Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, eu e o Pai somos um, Filipe. Quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, não é o alvo, irmãos, não é no fim, é no processo, é na caminhada. Ele é o caminho. Tem que mudar sua cabeça um pouquinho, meu irmão, porque estão comendo o seu cérebro. A mídia está comendo o seu cérebro. Você fica vendo culto religioso na televisão e é enganado todo dia, porque estão colocando Deus no fim da sua vida. Se você fizer isso, você ganha isso. Se fizer aquilo, você ganha aquilo outro. Se você andar direitinho aqui, é só você dar as oferendas, é só você fazer os ebós, é só você oferecer o sacrifício, é só você fazer, que no fim Deus te dá. Deus não te dá, o Deus verdadeiro não te dá. O Deus verdadeiro caminha com você, Ele anda com você, Ele dorme com você, Ele é contigo por onde quer que andares. Ele diz: eu estarei com vocês, ainda que a mãe de vocês desamparem vocês, eu jamais deixarei vocês. Isso é evangelho, é caminhada, é continuidade, é acordar com Deus, dormir com Deus. É assim, queridos. Mas tem vozes por aí, existem vozes por aí que quer tirar você do caminho, e você está pensando no fim do caminho. Quem pensa no fim do caminho, irmãos, quem pensa no fim do caminho está perdendo a vida. Está perdendo a vida. Eu vi uma ilustração muito linda para encerrar agora, e de novo vai ter que ter parte 3 isso aqui. Uma ilustração. Alguém fez uma ilustração assim: você preferia um Fusquinha ou uma BMW? Em sã consciência, o que a gente prefere, um Fusquinha ou BMW? Fala para mim. Uma BMW, lógico, não somos bobo, lógico. Não é? Uma BMW, turbinada ainda, né? Turbinada. E só 2 lugares só, para ninguém encaixar, gente, não é verdade? 2 lugares só. Nada de 4, 5 lugares não. Para ir só eu e a esposa, ou você é a namorada, a noiva, né? Só 2 lugares, só nós, mais ninguém. Prefere. Mas suponhamos, irmãos, que você tenha pegado o caminho errado. Você tinha que ir para o sul e está indo para o norte. Você está indo no caminho errado. O que você prefere? Um Fusquinha ou uma BMW, irmão? Porque se você estiver indo para o lado errado, você vai chegar logo lá. Você está entendendo a ilustração? Está entendendo? Você está entendendo? Porque um Fusquinha, você está indo para o lado errado. Aí o Fusquinha quebra. Porque ele vai quebrar. Eu tive Fusquinha, ele vai quebrar. Não adianta, vai quebrar. Fui para Minas, para Vitória de Fusquinha, já fui já. Já fui. Fora as boracéias da vida, as bertiogas da vida, irmão.
Quebra, meu, quebra. Fusquinha quebra, é normal. É lógico que você vai lá, sopra e melhora. Ele melhora. Fusquinha é bom, ficou bom já também. Deu uma sopradinha, melhora. É ou não é? Não é assim mesmo? Você que teve, né? Aqui ninguém teve, eu acho. Só eu que tive mesmo aqui. Não é assim, irmão? Se você tem um Fusquinha e você indo para o lado errado, você para porque quebrou. Pneu fura, o pneu sempre fura de Fusquinha. Sempre fura. Impressionante. Parece que a borracha do Fusquinha é diferente. Sempre fura. Aí você conversa com o borracheiro, não é não? Rapaz, eu não sei que hora que eu vou chegar lá, não sei aonde. Aí o cara fala assim, o quê? Você quer ir para onde? Eu quero ir para o norte. Para o norte? Vixe! Tá indo para o sul, rapaz. Hã? É! Tá indo para o sul. Se fosse uma BMW, você estava lascado. Percebeu? Viu a variante aí? Percebeu aí? Percebeu a relatividade do nosso irmão? Esqueci o cientista com isso aí. O Einstein, né? Viu a relatividade? É relativo. Caminhe com Deus, querido. Você come 2 refeições? Caminhe com Deus. São 3 refeições? Caminhe com Deus. Não tem refeição, caminha com Deus. É mais ou menos o café da manhã? É, tá bom, caminhe com Deus. Caminha com Ele. Não seja enganado. Não seja enganado. Siga o Evangelho. Siga a Escritura. Ande na palavra. Viva a palavra. Ele quer andar com você. Jesus quer andar conosco. O diabo nos engana, propondo coisas para nós. E pão. Ele quer falar de pão para nós. Ele quer falar de pão para nós. E não acabou não aqui do capítulo 4 não. Não acabou não. Tem a outra parte aqui. Caminhe. Vamos caminhar com Jesus, a nossa vida de caminhada. Sorri enquanto isso, seja feliz com a sua esposa, como diz a Bíblia, seja feliz com a mulher da sua mocidade. E você, solteiro, abra bem os olhos, arruma uma mulher boa para casar, seja feliz, mas caminhe com Jesus. Caminha. Tem faculdade? Caminha com Jesus lá. Não tem faculdade? Caminha com Jesus lá. É de Fusquinha? Caminha com Jesus lá. Caminha. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Então acautelai-vos dos falsos profetas. Eu volto para Mateus do capítulo 7. Eu volto a Mateus capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, dos maldizentes. Acautelai-vos dele. Para de ser boba, irmã. Por que você prefere ouvir o diabo? Só porque é seu amiguinho ou sua amiguinha? Por favor, acorde, igreja, desperta. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiro? Você colhe uva de espinheiro? Você colhe figos de abrolhos? Não, uva eu colho do pé de uva, da parreira. Assim, toda árvore que produz bons frutos, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Acautelai-vos dos falsos profetas. Olha para a vida deles, chama-os para orar com você, vê se ora. Para jejuar com você. Olha que alguns vai jejuar, hein? Fique esperto também. Olha que alguns vai jejuar com você. Então acorde para a vida. Tem pecado, se arrependa e peça perdão. Não seja enganado. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Há pessoas que falam uma coisa e vivem outra completamente ao contrário. Você sabe. Você sabe. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Por gentileza, não saia do seu lugar agora. Curva a sua fronte. Abra o seu coração. De repente nessa noite você veio aqui, é um amigo, é um convidado, você chegou aqui nessa noite e Deus falou com você. Curva a sua cabeça, abra o seu coração, se renda ao Senhor.